Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Certo dia, 2 homens foram a uma igreja para rezar. Ambos foram à igreja com o mesmo intuito: falar com Deus. O primeiro era coordenador de pastoral do dízimo, ministro da Eucaristia na paróquia. Chegou e imediatamente se colocou no corredor central, em pé, em frente ao altar, num lugar destacado e com a cabeça erguida, e começou a dizer: obrigado, Senhor, porque diferente de muitos católicos, eu vou à missa todos os domingos, e tem semanas que vou até mais que uma vez. Eu me confesso a cada 15 dias. Eu amo tanto Nossa Senhora que rezo o terço todos os dias. Faço mortificações e guardo a abstinência de carne nas sextas-feiras. Obrigado, meu Senhor, porque sou um bom cristão, porque sou fiel e porque eu já estou quase alcançando a 7ª morada. E assim já sou quase um santo. Ao mesmo tempo, o outro, que era morador de rua, ficou no último banco, de joelhos, com a cabeça baixa, e a única oração que saía dos seus lábios era: Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, tende piedade de mim que sou pecador. Ele passou horas repetindo essa jaculatória. Eu estou parafraseando a parábola do fariseu e do publicano, mas que revela exatamente algo muito importante para a vida interior. Com que olhar nós estamos olhando a nossa vida? Observemos. O primeiro olha para si com um olhar de vaidade e de orgulho. É, no fundo, o mesmo olhar com que a serpente induziu Eva a olhar para si mesmo. Deus bem sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Quando não olhamos para nós com o olhar de Deus, nós enxergamos sobre nós uma mentira. Nós pensamos que somos mais do que realmente somos. Nós pensamos que somos bons o suficientes e que não precisamos de ninguém, que nós podemos tudo sozinho. O olhar, fora do olhar de Deus, distorce a realidade. Quando nós olhamos para nós com um olhar puramente nosso, isso nos conduz a acreditar numa mentira sobre nós mesmos. E também a acreditar numa mentira sobre Deus. Deus não quer que você seja maior do que Ele. Foi isso que a serpente incutiu no coração de Eva, uma disputa entre o homem e Deus. Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão que nem Ele. Ele não quer isso. Você pode ser mais forte do que Deus. Você pode ser maior do que Ele. Percebemos o quanto olharmos para nós com um olhar meramente humano distorce a nossa realidade sobre nós mesmos e também sobre o próprio Deus. Agora, olhar para nós sob a perspectiva de Deus nos faz a enxergar a realidade sem máscaras, nos faz enxergar a realidade como ela realmente é. Esse é o olhar do segundo homem da história que eu comecei a contando. Teve uma perspectiva sincera sobre si e sobre Deus. Eu sou pequeno, sou pecador. Deus é grande, Deus é forte e Ele é a minha força.
O primeiro dizia o contrário: eu sou forte, eu consigo, eu posso ser santo sozinho, não preciso de Deus, obrigado Senhor, porque sou toda essa fortaleza. O outro não, o outro conseguia ver verdadeiramente quem ele era e, como consequência, ver a verdade sobre Deus. Olhar as coisas com o olhar de Deus nos conduz à verdade, ou seja, nos conduz à contemplação da beleza de Deus. Eu estava essa semana no Rio de Janeiro, num curso de atualização para sacerdotes, com um professor da Universidade de Navarra, e ele nos dizia que a maior beleza do cristianismo é exatamente essa: apresentar a misericórdia de Deus. É isso que torna o cristianismo a religião mais bela de todas, porque ela mostra essa verdade, um Deus, e eu fazia alusão ao Cristo Redentor, um Deus com coração e braços abertos para o mundo, um Deus que é forte e a sua força o torna misericordioso. Lembremos a história do jovem rico. Ele chegou até Jesus e perguntou o que teria que fazer para entrar no reino dos céus. Jesus elenca os mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matarás. E o que ele faz? Ele afirma que já fazia isso desde a juventude. Até aqui, ele estava olhando com um olhar soberbo, com um olhar grande, de quem que já pensava que estava fazendo tudo para ser santo. Mas Jesus tem uma atitude aqui muito interessante. Diz o Evangelho de São Marcos que Jesus olhou para ele com amor. Vamos focar nisso. Olhou para ele com amor. Esse olhar de Jesus foi uma flecha que transpassou a alma daquele homem, pois naquele olhar Jesus não viu somente a aparência daquele jovem, mas sim o que estava mais profundo no seu coração. E aí Jesus diz: te falta uma coisa, falta uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O olhar de Jesus fez com que esse jovem olhasse para ele mesmo com verdade. E assim, ele viu que faltava uma coisa, mas uma coisa difícil, uma coisa que revelava uma situação muito mais profunda dentro dele: medo, apego, vaidade, orgulho, soberba. No fundo, aquele jovem parecia santo, mas não o era de verdade. Aquele jovem parecia amar a Deus, mas não o amava com profundidade. Coisas que não aparecem. O que Jesus mostra para aquele jovem são coisas que não são manifestadas, mas que só podem ser vistas quando nós temos coragem de olhar para nós mesmos com o olhar de Jesus. Olhar para nós mesmos sob a perspectiva de Deus. Voltando ainda mais no Gênesis, nós vemos como termina a criação. Depois que Deus cria o homem, narra o Gênesis assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Deus vê em nós as potencialidades. Deus sabe aquilo que fez. Deus conhece aquilo que criou e sabe todas as coisas boas que os seus filhos podem oferecer a Ele e ao mundo. O grande objetivo de Deus, quando nos olha, é nos mostrar primeiramente essa verdade: vocês são bons, eu os amo, eu os criei e conheço exatamente a bondade que existe dentro do coração de cada um. São João Paulo II, na carta aos jovens, no Ano Internacional da Juventude, em 1985, ele diz o seguinte: desejo que experimentem um olhar assim, desejo que experimentem a verdade de que Cristo olha para vocês com amor,
Pode-se dizer também que neste olhar amoroso de Cristo está contido como que o resumo e síntese de toda a Boa Nova. Por isso, nós não podemos ter medo do olhar de Cristo, porque esse é o grande objetivo. Quando Ele nos olha, Ele tem como objetivo nos amar e nos tirar aquilo que nós temos de melhor. O primeiro que acredita em nós, o primeiro que acredita na nossa capacidade de sermos santos é Deus. Lembremos da história do coordenador do dízimo e do morador de rua. O primeiro rezava com a cabeça erguida, mas seu olhar estava baixo, seu olhar estava em si mesmo, por isso não conseguia enxergar a verdade sobre si. O seu olhar, então, não permitia que ele fosse olhado por Jesus. Ele queria que os outros o vissem. Ele queria que os outros o enxergassem. De certa forma, o coordenador do dízimo, da pastoral, queria ser notado, queria ser percebido pelos outros. Enquanto o morador de rua estava de cabeça baixa, mas o seu olhar sim estava para cima. O seu olhar sim estava em Jesus, que o conduzia então a ver a verdade sobre si. E diz a parábola evangélica que este saiu justificado. Ou seja, o morador de rua saiu santo, porque Jesus tirou aquilo que ele tinha de melhor para oferecer. Esse é o objetivo do olhar de Deus: arrancar de nós a nossa melhor versão, arrancar de nós as nossas potencialidades que às vezes nós sufocamos por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade. Nós acabamos de rezar para iniciar a meditação essa oração que São José Maria Escrivá utilizava com muita fé todos os dias, antes de começar as suas orações pessoais. Ele dizia: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês. E ele rezava isso porque sabia que estava debaixo do olhar de Deus. E debaixo do olhar de Jesus não existem mentiras. Debaixo do olhar de Jesus não existem máscaras. Porque Jesus nos enxerga exatamente como nós somos. Porque Jesus sabe quem nós somos e nós não conseguimos enganá-lo. Nós não conseguimos enganar a Deus. Dom Álvaro Del Portillo, sucessor de São José Maria no governo do Opus Dei, disse o seguinte: para nós não importa o que vão dizer os outros, mas sim o olhar de Jesus Cristo. Cristo olhou para nós, para todos nós, e disse-nos a mesma coisa que disse aos primeiros apóstolos, a Pedro e a seus companheiros André, João e Tiago, que estavam remendando as redes, a Mateus, o Levi, no seu banco de impostos, e o Senhor passava junto deles e dizia: tu, segue-me. E o que o olhar de Cristo tinha? Dom Álvaro pergunta de uma maneira brilhante, né? O que tinha a voz suave e imperiosa de Cristo que as pessoas deixavam tudo e o seguiam? Ele deixa essa pergunta para as pessoas responderem naquela tertúlia. Então, respondo: o olhar de Cristo tinha amor. E nesse amor tinha a verdade mais profunda dos corações. Porque mesmo sabendo de toda a fragilidade que esses homens e mulheres possuíam, Jesus ainda acreditava que eles podiam ser santos. Mesmo sabendo de todas as incapacidades que os primeiros discípulos tinham, Jesus lutava para tirar daqueles homens aquilo que eles tinham de melhor. E isso continua a acontecer ainda hoje. Esse mesmo Jesus continua passando na nossa vida e nos olhando com esse olhar de amor, com esse olhar que acredita em nossa santidade. Jesus continua desejando tirar de nós aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de mais precioso e que às vezes está escondido no meio das nossas misérias. São João Paulo II continua num discurso aos jovens: não tenhais medo de olhar para Ele, olhar para o Senhor, olhar ao Senhor com olhos atentos,
e descobrireis nele a verdadeira face de Deus. O contato com Jesus desperta vida. Longe dele só há escuridão e morte. Vocês têm sede de vida eterna. Buscar a Cristo, olhar a Cristo, viver em Cristo. Esta é a minha mensagem. Papa Leão XIV acabou de visitar a Espanha no mês passado, e ele também convidou os cristãos nessa visita a elevar o olhar, quando ele diz: alzad la mirada, elevai o olhar. São palavras de Jesus dirigidos aos seus primeiros discípulos, para lhes ensinar a ver nas pessoas e nas multidões o desejo de vida, verdade, plenitude. É a mim, em primeiro lugar, que o Senhor repete essas palavras, e com a sua graça experimentei-as inclusive durante a viagem. Hoje gostaria de partilhar convosco este convite. Elevemos o olhar, aprendamos com Jesus a fitar o próximo, as pessoas, o mundo com o olhar de Deus, isto é, com amor, respeito e compaixão. Alzad la mirada, elevai o olhar. Encontremos o olhar de Cristo, porque Jesus acredita em nós. Jesus acredita que nós podemos sim superar as nossas misérias. Jesus acredita que nós podemos sim ser homens sacramentais, homens que buscam os sacramentos. Jesus acredita que nós podemos sim ser homens santos no nosso cotidiano. Agora, é necessário que nós também olhemos para nós com esse olhar de Cristo. Às vezes, nós não conseguimos avançar no caminho da santidade, porque no fundo, nem nós acreditamos na nossa capacidade de sermos santos. E o primeiro que acredita em nós é o próprio Senhor. O primeiro que acredita nas nossas capacidades é o próprio Deus. Esse mesmo olhar otimista, que acredita na nossa santidade, ele também nos constrange, porque nos faz ver também o mais profundo em nosso coração. E assim como temos muita capacidade para a santidade, também temos muitos defeitos para superar, muitos pecados e vícios para vencer. Por isso, o olhar de Cristo precisa despertar em nós a humildade, a mesma humildade do publicano, ou do morador de rua, como vocês quiserem. Observamos o que aconteceu com Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes no Sinédrio. Todos lembram dessa parte da história da paixão? Quando Pedro é questionado por 3 vezes, e por 3 vezes ele acaba por negar o Senhor. E aí o Evangelho de Lucas vai narrar o seguinte: nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou do que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Jesus, quando nos olha, ele enxerga potencialidade e miséria. Ele enxerga vitória e derrota, porque temos que nos conformar com uma verdade. Essa é a nossa vida: joio e trigo, potencialidade e miséria, vitória e derrota. Todos nós carregamos essas 2 realidades dentro de nós. Próximo domingo, agora, nós iremos ouvir o Evangelho do joio e do trigo, justamente. E com isso nós podemos então compreender que essa realidade pertence a todo ser humano. Todos nós possuímos essas 2 verdades em nós: o bem e o mal. De fato, Deus nos criou bons, como nós meditamos antes, mas o pecado nos corrompeu e deixou em nós essa marca, essa inclinação para o mal, do qual nós teremos que lutar até o fim das nossas vidas. E Cristo, quando nos revela as nossas fraquezas, as nossas misérias, não faz isso para nos condenar ou para nos torturar, mas faz isso para nos mostrar aquilo que nós ainda precisamos deixar. Trilha conosco
o mesmo caminho que trilhou com o jovem rico. Nos ama e nos ilumina. Foi isso que ele fez com o jovem rico. Olhou com amor e depois mostrou as coisas que precisavam ser abandonadas. Isso acontece também conosco. Nos olha com amor e depois nos ilumina para nos mostrar aquilo que ainda impede de buscar a santidade. E ele faz isso justamente porque ele acredita que nós somos capazes de superar essas mazelas. Ele nos mostra justamente porque ele acredita na nossa capacidade de sermos homens virtuosos, de sermos de fato pessoas melhores. A parábola desse domingo, então, do joio e do trigo, ela é muito interessante, porque ela diz que um ladrão invadiu uma plantação de trigo e semeou o joio. Ou seja, silenciosamente, ele corrompeu a plantação com algo que parece trigo, mas não é trigo. Os empregados, quando percebem isso, queriam arrancar o joio, mas o dono da plantação não deixou. Ele pediu que deixassem que o joio crescesse junto com o trigo e na hora da colheita separasse o joio do trigo. Assim acontece na nossa vida. Deus nos criou bons e o inimigo da alma silenciosamente semeou o joio, ou seja, semeou o pecado no nosso coração. Agora nós carregamos em nós essas duas realidades, trigo e joio. E é muito interessante que é difícil de perceber o joio. É muito difícil perceber o joio que o inimigo de Deus semeou nas nossas almas. Por quê? Que o joio pode ser definido como nosso defeito dominante. Ou seja, aqueles hábitos que se parecem com o trigo, mas na verdade não fazem bem para a nossa vida espiritual. Me lembro quando eu estava no seminário, no primeiro ano nós tínhamos que cuidar da horta, e todos os rapazes da cidade, a maioria de nós, nenhum entendia muito de horta, de plantação, e fomos lá lidar com essa situação. E aí começou a nascer aquela praga, a tiririca, começou a crescer, e um dos meninos lá, um dos seminaristas, chegou todo feliz assim: olha que legal, deu certo a nossa horta, nasceu cebolinha, e era tiririca. Parecia cebolinha, mas era tiririca. O joio, o defeito dominante, é exatamente isso. Parece coisa boa, mas no fundo é defeito, é vício. Portanto, algumas coisas que nós temos como virtude podem ser, na verdade, nosso defeito dominante. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito esforçada, muito aplicada, faço tudo muito bem feito. Ótimo, muito bom. Mas na verdade você também pode ser uma pessoa perfeccionista e orgulhosa, que não aceita ajuda e que não confia na capacidade dos outros. Ou, outro exemplo, eu sou um pai muito firme, tenho educado os meus filhos para o bem. Ótimo, show de bola. Mas você também pode ser um pai grosso, um pai rude, que ao invés de educar o filho, está afastando ele de você pela forma como você tem feito a correção. Outro exemplo, você pode ser uma pessoa que cuida muito bem dos seus bens materiais, e você fala assim: eu cuido daquilo que Deus me deu. Ótimo, beleza, tá certo. Mas você também pode ser uma pessoa avarenta e apegada aos bens materiais, e por isso chega a não emprestar nada para ninguém. Outro exemplo, você se classifica como uma pessoa sensível, uma pessoa que tem um coração bom. Ótimo, show de bola, muito bem. Mas você também pode ser uma pessoa que fica ofendida por qualquer coisa, uma pessoa dodói, tudo te ofende, tudo causa uma mágoa. Vamos perceber uma coisa: parece trigo, mas na verdade é joio. Parece virtude,
mas na verdade é um vício que me impede de prosseguir, que me impede de avançar. O interessante é que a forma de combater isso não é tirar o joio. O dono da plantação não fala, arranquem o joio. Ele fala, deixe que cresça, no tempo da colheita vocês retiram e separam. Então o que o dono mandou fazer? Separar. Nós agimos então errado quando nós tentamos tirar o joio. Por quê? Porque acabamos por tirar o trigo também. Quando a gente tenta tirar o joio, acontece que o trigo também vai embora. Vamos lá. Percebi que eu sou uma pessoa perfeccionista e orgulhosa. Portanto, agora não serei mais esforçado. Vou fazer as coisas de qualquer jeito. Arrancou os dois. Arrancou tanto o joio quanto o trigo. Porque ser uma pessoa aplicada, que faz as coisas bem feitas, que conclui as coisas que começou, isso é coisa boa. Mas aí a gente age dessa forma. Então, a partir de agora, vou fazer tudo de qualquer jeito. Ou outro exemplo de novo, né? Percebi então que sou um pai grosso e um pai rude. Então agora eu vou ser mole. Agora eu vou deixar os meus filhos fazerem tudo que eles quiserem. Arrancou o joio e o trigo. Porque educar os filhos na verdade, no bem, nos bons valores, é coisa boa. Mas se nós agimos desse jeito, então a partir de agora, que faça você um pai bonzinho, um pai bonachão, que façam o que quiserem. Um outro exemplo, né? Percebi que eu sou apegado aos bens materiais. Então agora, eu não vou cuidar de mais nada. Agora, vou deixar as coisas todas largadas, porque o que importa é o céu e não a terra. Então não vou cuidar de mais nada agora. Calma. Calma. O importante é saber quando é joio e quando é trigo. Separar. É necessário permitir que as potencialidades também cresçam em nós, para que a santidade aconteça. E o nosso trabalho é não permitir que esse joio que está em nós sufoque o trigo, que é a vontade de Deus. Por isso é preciso equilíbrio. O que não pode acontecer em nós, como nós já vimos, é o pessimismo. Deus nos olha com um olhar otimista, acredita na nossa capacidade de santidade. Dom Javier, também sucessor de Dom Álvaro no governo do Opus Dei, nos convidava a considerar que essa realidade tem de mover-nos à contrição, à dor de amor, à reparação, mas nunca ao desalento ou ao pessimismo. Ao mesmo tempo, consideremos que já agora na terra o bem é maior que o mal. A graça é mais forte que o pecado, embora às vezes a sua ação seja menos visível. Portanto, o trigo é mais forte do que o joio. Só que nós precisamos entender que as duas coisas estarão dentro de nós. E nós precisamos então cultivar o trigo para que ele seja mais forte que o joio. Mas também tentar arrancar o joio, pode ser que o trigo também vá embora. É necessário então ter paciência com as nossas fragilidades, ter paciência com o nosso joio, se nos olharmos com o olhar de Deus, porque Papa Francisco diz isso de maneira maravilhosa. Deus sabe esperar. Ele olha para o campo da vida de cada pessoa com paciência e misericórdia. Vê muito melhor do que nós a sujeira e o mal, mas vê também os germes do bem e espera com confiança que eles amadureçam. Deus é paciente, sabe esperar. Como isto é bom! O nosso Deus é um Pai paciente, que nos espera sempre, que nos aguarda com o coração na mão para nos receber e perdoar. Perdoa-nos sempre se formos ter com Ele. Portanto, o nosso joio não pode ser para nós motivo de desânimo. Pelo contrário,
as nossas fragilidades, as nossas misérias, os nossos pecados precisam ser para nós um trampolim que nos faz viver a misericórdia de Deus. Por isso, olhar para nós com esse olhar de Jesus, esse olhar que acredita na nossa santidade e que tem paciência com o nosso joio. Por fim, peçamos à Virgem Maria, que olhou o mundo com o olhar de Deus e que também nos olha com esse olhar de amor materno, que ela nos ensine a também nos enxergar com a verdade do coração de Deus. Que nós tenhamos coragem de, nesses dias, olhar para dentro da plantação que é o nosso coração e detectarmos o nosso defeito dominante. Duas formas de detectar o defeito dominante. Primeiro, a fama. Como assim a fama? O que as pessoas dizem sobre nós? Às vezes a gente se irrita quando alguém fala assim: olha, o Padre Betinho é desse jeito, o Padre Betinho faz isso, o Padre Betinho faz aquilo. E aí a gente acaba se irritando, sendo que na verdade essa fama está manifestando um defeito dominante meu. Se algumas pessoas acabam por comentar algo errado, algo ruim que eu faço, é porque talvez esse seja um defeito dominante meu. E a segunda forma é aquilo que nos irrita nos outros. Na maioria das vezes, o defeito do outro que mais me irrita será também o meu. E por que me irrita? Porque eu consigo enxergar no outro aquilo que eu sou. Eu consigo enxergar no outro o joio que existe dentro de mim. Tenhamos coragem de sermos iluminados pela verdade de Deus. Tenhamos coragem de sermos iluminados por essa luz que vem do Espírito Santo, para que a gente possa separar trigo de joio e assim deixar o trigo crescer. Senão, o joio crescerá mais e acabará sufocando a plantação, e então não conseguiremos ser aquilo que Deus quer, que nós sejamos de fato santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.